Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Adam, eu vou dar aula para vocês de zoologia hoje. Eu vou continuar o que a professora Núbia estava falando, né? Então, hoje a gente vai falar de moluscos e artrópodes. Então, antes eu queria saber de vocês, como é que vocês estão? Está tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Eu estou gravando aqui numa tarde chuvosa. Faz muito tempo que não chove aqui na minha cidade. Então, talvez vocês até ouçam a chuva, trovões e tal. Nossa, tá muito gostoso, sabe? Então, ao mesmo tempo que é aquele momento que dá vontade de dormir, né? Encostar, ler um livro e dormir, mas também é um momento muito bom que dá muito ânimo, assim, para estudar e fazer outras coisas, né? Então, eu espero que vocês estejam bem, que o clima de vocês esteja agradável, tá bom? Bom, então vamos começar aqui a falar de zoologia, continuando de onde a professora Nubia falou. Hoje eu vou falar sobre moluscos e artrópodes, tá? Então, quando a gente vê aqui, vamos ver se ele vai passar os slides. Sim. Então, aqui a gente tem uma filogenia. Talvez vocês já saibam o que é uma filogenia, talvez não, mas na evolução a gente tem um ancestral que começou lá quando a vida surgiu, uma célula individual que fazia tudo sozinha, começou a se especializar e foi se diferenciando em outros organismos mais complexos, com mais de uma célula, então os organismos se tornaram pluricelulares e tudo mais. Então aqui a gente tem um esquema, deixa eu ver se eu consigo mostrar a minha apontador laser aqui, tá ótimo. Então a gente tem um protista ancestral. O que é um protista? Protista é aquele organismo unicelular, né? Ele é um organismo eucarioto, ou seja, ele tem núcleo, mas ele é unicelular. E aí, desse organismo, então, houve uma evolução em que esse organismo se tornou pluricelular, né? Que é o metazoa, que são os animais. E aí você tem os poríferas. Os poríferas, eles não têm tecido, né? Eles são um conjunto de células, mas não se organizam em tecidos. E você tem os eumetazoários, que são os animais com tecido, né? E eles foram se especializando, adquirindo características que formaram novos grupos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o grupo Bilateria, que tem simetria bilateral. E aqui, sozinho, a gente tem o grupo Cnidaria, dos eumetazoários, né? Aliás, sim. E às vezes é confuso explicar isso aqui. Porque eles têm simetria radial, tá? Então, a simetria radial é como se você tivesse um bolo e você corta as fatias desse bolo. As fatias vão ser iguais, né? Já a simetria bilateral, você tem um lado direito e um lado esquerdo, que vão ser iguais, mas você não tem como cortar como um bolo e ficar igual. Então, essa é a característica de todo esse grupo aqui, que é o grupo bilatério. Dentro do grupo bilatério, a gente tem a formação de dois outros grupos. São os deuterostomados, o grupo Deuterostômia, e o grupo Protostômia, que é essa ramificação aqui. Protostômia, no desenvolvimento, na embriologia, é quem desenvolve a boca a partir do blastóporo. Então, se vocês assistirem a aula de embriologia, eu falo um pouco sobre isso, sobre o blastóporo e tal. E o protostômico tem origem da boca, pelo blastóporo. Já o deuterostômico tem origem do ânus. Então, essa é a diferença desses dois grupos. Nos deuterostômicos, a gente tem os cordados, hemicordados e equinodermas. São esses três grupos. Já os protostômicos são todos esses grupos aqui, que são divididos em dois outros grupos. São Lophotrophozoa e Ecdysozoa. Isso daqui, eu acho que não vale a pena se aprofundar tanto, mas esse ecdysozoa quer dizer que eles sofrem ecdise, que eles sofrem mudas, né? Então, sabe quando a cigarra sai da casquinha dela e fica lá grudadinha na árvore? Aquilo é a muda. Só que não são só os artrópodos, que é onde estão as cigarras, que fazem a muda. Os nematóides também fazem. Então, por isso eles são agrupados nesse grupo ecdysozoa.
Já o restante fica no Lophotrophozoo, tá? Mas hoje a gente vai falar desses dois grupos aqui, do grupo Molusca e do grupo Artrópoda. Então, vamos começar. No grupo Artrópoda, como eu falei, na evolução você tem diferentes organismos que vão evoluindo e se diferenciando e formando novas espécies, né? Então, historicamente, a gente tem um registro fóssil muito expressivo de diferentes animais que ainda existem ou que são precursores de animais que existem hoje ou que não existem mais, né? Então, aqui no pré-cambriano, a gente tem um precursor ancestral dos moluscos, né? E hoje, na atualidade, no tempo presente, ó, a gente tem diferentes linhagens, diferentes grupos, né? Diferentes classes de moluscos. Mas o que nos interessa hoje são esses três aqui, que são os que costumam cair mais no vestibular, né? São os gastrópodes, cefalópodes e os bivalves, tá bom? Então, aqui no filo molusca, ele é o segundo maior grupo em tamanho, né? Ele é composto por 100 mil espécies atualmente e existem 70 mil espécies fósseis, ou seja, espécies que não existem mais, mas que claramente têm características desse filo, tá bom? Então, as características básicas deles são corpo mole e concha calcária, como a gente pode ver aqui nesse caracol, né? Então, ele tem essa concha calcária, a gente já vai falar sobre isso, e um corpinho molengo, como a gente pode ver também nas ostras, nos mexilhões. E aí você fala, tá, mas o polvo não está aqui na sua foto e ele não tem essa concha, né? Então, por isso que na maioria, né, os cefalópodes, eles não têm essa característica, tá? A lula, ela vai ter um resquíciozinho, a gente já fala sobre isso, mas eles não têm. Então, na maioria tem concha calcária, né? E o corpo deles é dividido em cabeça, pé muscular e massa visceral. Aí você fala assim, nossa, mas por que o dividido está em vermelho ali, né? Porque é um problema. Às vezes a gente vê o termo segmentado e a gente fala, ok, mas não. O termo segmentado na biologia, ele quer dizer metameria. O que é metameria? São sequências específicas, repetidas, né, que vão formar estruturas na vida adulta. Então, o filo molusca, embora ele seja dividido em cabeça, pé muscular e massa visceral, ele não é segmentado, tá? Quem são segmentados são os artrópodes, os anelídeos e os vertebrados, os cordados, em geral, tá? Se eu não estou enganado. E a maioria deles é marinha, alguns são de água doce e terrestre úmido. Então, eles têm algumas características que são específicas desse filo, né? Por exemplo, a rádula, que é como se fosse uma língua raspante, que eles usam para atuar no substrato, né? Para raspar o substrato e se alimentar. O manto, que é uma estrutura da concha, que vai sintetizar algumas estruturas, que a gente já vai ver também. E a concha? A concha, ela é composta por conchiolina, que é uma proteína, e carbonato de cálcio. Então, ela é enrijecida com carbonato de cálcio. E isso é bem relevante quando a gente for pensar em aquecimento global. Tá? Mas eu vou tentar lembrar de falar isso depois. E aí as classes que tem nesse filo são Polyplacópora, Escapópoda, que são classes que a gente não vai estudar hoje, e Gastrópoda, como o caso de lesmas e caramujos, Bivalve, como ostras, mexilhões, mariscos, e Cefalópoda, como lula, náutilus, mentira, náutilus. Você sabe que agora eu fiquei em dúvida? E o polvo. Então, aqui a gente tem uma estrutura básica desses animais, né? Aqui você vê a concha rígida de um caracol, né? A cabeça e o pé. E aí você tem a massa visceral dentro dessa concha, né?
Do mesmo jeito, numa ostra, você vai ver isso. Você vai ver... Aqui ele considera uma cabeça, mas é uma coisa muito pequenininha. A gente pode dizer que nem cabeça eles têm, né? Eles vão ter a massa visceral dentro da concha, protegida pela concha, e um pé. Esse pé, ele pode ser um pé escavador, ou ele pode ser usado também para se movimentar, tá? Então, esse pé, ele vai mover a concha em diferentes direções. Então, eles têm uma movimentação, não é expressiva, mas eles se movimentam, tá bom? Então, vamos lá. Como que é a fisiologia dos moluscos? Eles têm um digestório completo, ou seja, eles têm boca, intestino e ânus. E quando a gente fala em digestório completo, a gente quer dizer o quê? Que eles ingerem a comida, ela passa pelo tubo digestório e é excretada. Então, a digestão, ela é extracelular. Talvez vocês já tenham visto isso, mas os organismos mais ah, primitivos, eu vou usar primitivo com muita cautela aqui, mas assim, os organismos mais basais, eles fazem digestão intracelular. O que isso quer dizer? Eles vão colocar o que eles querem se alimentar para dentro da célula e vão fazer a digestão dentro da célula. Conforme a evolução foi progredindo e os organismos foram se tornando mais diferenciados e mais especializados, eles desenvolveram estruturas que fizessem cada parte, cada função que em uma célula unicelular não teria como, né? Então, aí você tem o tubo digestivo. Então, no tubo digestivo, você coloca enzimas nesse tubo, você recebe a comida, você coloca enzimas, você digere, você quebra aquilo em tamanhos mais aceitáveis e você absorve só os nutrientes. Então, o alimento não entra na célula, né? A comida que você ingeriu não entra na célula. O que entra são os nutrientes, tá bom? Então, aqui nessa figura, a gente pode ver ó, o trânsito do intestino dele até o ânus, tá bom? E a circulação deles é aberta na maioria dos animais. Então, vocês viram que eles são bem diferentes, aquelas três classes que a gente estuda, né? Na maioria, a circulação é aberta. O que isso quer dizer? Você tem um coração aqui que vai bombear, mas ele vai bombear a hemolinfa. Então, é um líquido que vai estar permeando todos os órgãos, né? E o corante, a molécula de transporte de oxigênio vai ser a hemocianina, que tem cobre. Então, o sangue sangue não, né? Mas a hemolinfa dos moluscos vai ser azul por causa do cobre. Mas o cefalópodes, o polvo, ele vai ter hemoglobina, igual a gente tem, né? Como corante de transporte de gases. Então, que tem o ferro como íon, tá? E aí, a excreção deles é feita através de nefrídeos. E eles vão excretar amônia, se eles forem aquáticos, ou ácido úrico, se eles forem terrestres. Tá bom? O respiratório e o reprodutor são variáveis dependendo da classe que você está avaliando. E eles são hiponeuros. O que isso quer dizer? Hiponeuros quer dizer que o sistema nervoso está abaixo, na parte ventral do indivíduo. Tá bom? Já a gente dá uma olhada nisso daí. Então, ó, aqui a gente tem um esquema, essa figura é do Campbell, então se você olhar lá no cantinho embaixo, canto inferior direito, eu sempre coloco qual é o livro que eu peguei essa imagem e tal, para ajudar vocês nos estudos, tá? São livros, em geral, de biologia do ensino médio. Então, aqui, a gente tem a massa visceral, esse organismo, pé, né? E aqui a gente não vê uma cabeça assim, claramente distinguível. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a rádula. Dando um zoom aqui, ó, a gente tem a boca e a rádula, que é como se fosse uma língua. E com essa língua, eles vão projetar para frente, raspar o substrato. Então, imagina que você está numa pedra, tem líquens, por exemplo, tem algas, né? Então, ele vai raspar aquilo ali e vai ingerir esse raspado com essas estruturas, né? Ah, aí você tem aqui, então, o cordão nervoso, né? Que tem, lembra que eu falei que ele é hiponeuro? Então, ele fica abaixo da parte ventral do organismo, tá? E também aqui você vê o coração dos moluscos, né? E as brânquias. Aqui é onde eles fazem as trocas gasosas, né?
Então, o ar vai entrar por aqui, ou a água, no caso, né, se ele for aquático, e vai fazer a troca gasosa aqui nessa região, tá? E a gente tem o manto, que ele fica abaixo da concha, tá? E é esse manto que é responsável pela produção das ostras, tá bom? Então, aqui também, ó, pequenininho, a gente tem o metanefride, que é o que faz a excreção das excretas nitrogenadas, né? Então, dos materiais que são gerados nesses processos metabólicos. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma micrografia eletrônica da Hadron. Então, lembra que eu falei aquela língua que fica raspando os substratos? Ela é desse jeito, como se fossem vários ganchos, né, que vão gerar esse atrito e vão raspar o alimento para que ele seja fragmentado em tamanhos que caibam na boca desse animal, tá bom? Então tá, a gente falou já dos gastrópodes, ou a gente não falou? Falamos dos gastrópodes. Agora nós vamos falar dos bivalves. Os bivalves são aquelas conchas que a gente conhece de ostra, marisco, que eles têm duas conchas. Então os gastrópodes eles têm uma concha só, enroladinha. Os bivalves eles têm duas conchas. E eles se mantêm unidos nessa massa visceral aqui. Então você tem músculos que grudam essas conchas. Eu não sei se vocês já tentaram abrir uma concha, mas é muito difícil. Então você acaba tendo que abrir com uma faca e tal, e você mata esse animal, né? Mas então eles têm esses músculos aqui, que são os músculos adutores, que vão manter bem apertadinho, né? Eles só vão abrir quando eles quiserem. Bom, eles vão ter um pé, né, que a gente pode ver aqui nessa imagem, um pé escavador, né? Eles não vão ter rádula e nem cabeça. Então, lembra que aquela imagem ali eles diziam, tem uma cabeça aqui, mas aquela estrutura é tão irrisória que a gente nem chama aquilo de cabeça, tá bom? E eles são filtradores. O que isso quer dizer? Eles vão vão fazer aquele movimento de abre e fecha para circular a água, e essa água que vai passar por ali vai trazer os alimentos para eles ingerirem, tá bom? Então aqui a gente tem o fluxo inalante, fluxo exalante, né? E a areia que vai entrar inevitavelmente, porque eles são bentônicos, eles ficam no fundo do oceano, né? E vai sair. Só que nisso eles vão conseguir capturar o alimento nesse portão aqui e ingerir, tá bom? Aqui a gente tem as mesmas coisas que os gastrópodes: boca, intestino, ânus, coração, tá? E é nesses animais que a gente tem algumas espécies que são produtoras de ostras. Então vamos ver aqui como que é a circulação deles, ó. A circulação é aberta, então você tem um coração, você tem alguns vasos sanguíneos, mas esse sangue ele não fica restrito aos vasos, ao sangue e aos vasos. Então ele vai sair desses vasos, por isso que a gente chama essa circulação de aberta. Ele vai sair dos vasos, permear todos os tecidos e voltar para os vasos, passando lá pelos metanefrídeos para eliminar essas coisas que são tóxicas do organismo, né? Que é a mesma coisa que a gente faz na nossa urina, por exemplo. E aqui a gente tem a produção da pérola. A gente tem uma imagem de uma concha, né? Então ela tem diferentes camadas. Lembra que ela é feita da proteína conchiolina e carbonato de cálcio. E a gente tem aqui uma camada nacarada, né? Que é aquela camada que dá brilho. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um objeto, eu não sei nem como caracterizar, se chama madrepérola, que ele é meio brilhante, assim, meio furta-cor, tem uns que são mais claros, uns que são mais escuros. É bem bonito, sabe? A gente usa muito na estética, assim, né? Então tem relógio com fundo de madrepérola, tem botão de madrepérola, tem brinco de madrepérola. E entre a concha e o manto, vocês estão vendo aqui no meu pointer, que é feita a pérola. Então, a pérola, na verdade, é um sistema de defesa, né? Ela é considerada uma pedra preciosa, embora ela não seja uma pedra, mas ela resulta de um mecanismo de defesa do seu organismo. Ou seja,
entrou alguma coisinha que está incomodando ali, um grão de areia que seja. Aí, essas células do manto, elas começam a secretar um envoltório que vai proteger o seu organismo daquela ofensa, daquele agente agressor, né? E ele vai depositando camadas e camadas e camadas, várias camadas, e essa pérola vai crescendo. Então, quanto mais o tempo passa com aquela injúria ali, com aquela estrutura, ela vai depositando. E vai depositando. E não custa nada, tá ali, vamos fazendo, vamos fazendo. Então, tem casos de pérolas de mais de 1 quilo. Teve um pescador, eu acho, da Polinésia ou da Indonésia, que pegou uma pérola muito grande, que valia milhares de dólares, e ele guardava embaixo da cama, porque para ele aquilo era um símbolo de sorte e tal. E eu fico imaginando, né? Não sei, eu não consigo nem imaginar, na verdade, uma pérola desse tamanho. Mas então aqui a gente tem uma imagem de uma ostra, né? Com várias pérolas. Elas podem produzir só uma ou podem produzir várias. É claro que hoje a gente tem fazendas de pérolas, em que eles cultivam esses moluscos, né? Amarrados a cordas, e eles vão colocando agentes agressores, né? Então, em vez de esperar a natureza fazer seu trabalho, eles vão lá e colocam agentes agressores que vão ser envoltos por essa camada e formando pérolas. Então, a gente tem essas pérolas naturais, a gente tem também pérolas artificiais, que eles colocam bolinhas já do tamanho da pérola, e aí a ostra só vai colocar essa última camada, né? Então ela não é tão rígida e tão resistente quanto a pérola real, mas ela vai ter aquele mesmo efeito brilhante e pareceria uma pérola original, tá bom? Então a gente já falou dos gastrópodes, dos bivalves, vamos falar agora dos cefalópodes. Diferente dos bivalves que não têm rádula, os cefalópodes eles têm rádula e mandíbula. Então eles têm uma mandíbula que vai morder e arrancar pedaços dessa alimentação. Então eles são carnívoros, né? Vocês já devem ter visto imagens de peixes ou até tubarões, às vezes, que entram em brigas com, com lulas gigantes, por exemplo, né? Ou mesmo gente que às vezes se dá mal quando vai interagir com polvos, né? Às vezes os polvos são muito inteligentes, então, como a gente vê aqui, eles têm cérebros e olhos bem desenvolvidos, né? O cérebro deles é tão bem desenvolvido que os cientistas consideram equivalente ao cérebro de um cachorro ou de um golfinho, por exemplo, né? Eles conseguem resolver problemas simples, né? Escapar de situações. É bem interessante, o estudo disso é bem legal. E eles têm uma estrutura que são os cromatóforos. Os cromatóforos são células especializadas no revestimento deles, que vão se expandir ou se contrair. E essas células, elas têm pigmentos. Então, se ela se contrai, ela vai dar mais coloração para aquele animal. Se ela se dilata, ela vai fazer isso. Se ela se contrair, ela vai deixar menos coloração, vai ficar com a cor nua do animal, né? A cor que a gente vê na feira, né? Porque ele está morto. Mas quando ele está vivo, ele tem como modular a coloração que ele vai ter. E isso é muito importante tanto para sinalizar, né, em situações a outros animais, por exemplo, para procurar um par, para defender o seu território, ou mesmo para camuflagem, né, que a gente vê. Eu vou até mostrar um videozinho ali bem legal sobre como um polvo desaparece, ele simplesmente desaparece. É absurdo, assim, sabe? Então, é uma característica que eles têm que é muito legal e, nossa, eu não sei nem o que falar mais, porque é realmente muito legal. E eles têm aqui o sifão, né, que aqui é chamado de funil, que faz a propulsão. Então, você vê que eles nadam em jatos, né, como se fossem saltos ali na água, né, dentro da água, que é por esse sifão de propulsão. Uma outra coisa que eles têm também é um saquinho de tinta. Sabe aquela tinta nanquim que a gente usa na aula de artes? Ela, hoje em dia, ela é sintética, feita, né, produzida quimicamente, mas no começo do seu uso, ela era extraída desses animais, dessas lulas e de polvos. Então é exatamente aquilo lá, é o nanquim. É uma substância escura, quase preta, né, que quando eles se sentem ameaçados, eles expulsam
para que fique, né, no ambiente e o predador não consiga ver que ele fugiu, tá bom? Então, é o que a gente tem aqui, essa bolsinha de tinta, tá? Lembra que eu falei da concha? Você falou que eles não têm concha. Mas a lula, por exemplo, ela tem essa pena, que é uma estrutura mais rígida, né? Que fica embaixo da cabeça dela, ali do manto, né? E que a gente precisa tirar quando a gente vai cozinhar. Ela é rígida mesmo, ela parece... Ela tem uma textura de uma cartilagem um pouco mais dura, tá bom? Então aqui a gente tem essa imagem, ó. A gente tem um polvo completamente visível, ele se liga num coral e através daquela expansão daqueles cromatóforos e tal, ele não só vê bem o seu ambiente, ele reconhece aquele ambiente, como ele imita aquele ambiente e desaparece. Você olha e você fala, não está mais aqui, né? Então, é claro que a gente pode considerar isso besta, mas ele consegue facilmente passar despercebido por um predador, né? Então tá, aqui a gente tem a anatomia de um polvo, só para completar, né? A gente tem aqui o sifão, que é usado para propulsão dele, né? E a bolsa de tinta, cadê? Aqui, ó. A bolsa de tinta também, né? Para momentos de, de pânico, basicamente, que eles precisam fugir de algum predador, tá bom? Então tá, por que que os moluscos são interessantes? A gente usa muito na gastronomia, por exemplo, né? Não só ostras, mariscos, né? Polvo e lula, que também se come muito, principalmente no litoral, né? Mas tem até os escargot, já ouviu falar? Que é um caramujo específico, não é qualquer caramujo, tá? Que é um caramujo específico que se come na França. Eu acho que ele é cozido, porque eu nunca nem vi. Mas só de pensar já me dá um pouco de nojinho, sabe? E, então, eles têm esse aspecto da alimentação, tem também a questão econômica da produção de pérolas, né? E eles também funcionam como bioindicadores. O que quer dizer isso? Bioindicador é um animal, ou uma planta, ou uma estrutura que vai dizer como estão as condições daquele ambiente. Aí você fala, mas como assim? Bom, vamos pensar. As ostras, os mariscos, né? Os mariscos, eles estão grudados ali numa rocha. As ostras, elas não vão andar muito. Então, elas vão refletir muito bem o que está acontecendo naquele ambiente. Só que não só hoje, nos últimos tempos, pelo menos desde quando ela nasceu, né? Porque se ela, por exemplo, tem uma contaminação com algum metal, ela vai estar ingerindo aquilo, né? E ela vai estar acumulando aquilo no seu organismo. Então você tem como saber qual é a qualidade da água daquela região através de análise desses animais, por exemplo. É uma coisa muito legal, né? Aí a gente tem alguns pontos negativos também. Um molusco, que é do gênero Bionfalaria, eles são vetores, por exemplo, da esquistossomose, né? Então, é um problema complicado, assim. Além disso, tem espécies invasoras. O que são essas espécies invasoras? Quando um navio ele vai viajar de um lugar para outro, imagina que o navio está carregado. Carregado até a tampa. E é muita coisa. Aí ele vai lá e, como fala, e descarrega tudo que ele está levando. Ele vai ficar muito leve, né? Então ele precisa voltar a ficar pesado para ficar estável. O que eles fazem? Eles enchem um reservatório nesse navio com água do mar. Tá, mas é água do mar daquela região. E aí ele viaja para outro lugar. Nesse outro lugar, ele vai esvaziar todos esses tanques. Só que ali pode ter muitas larvas desses moluscos, por exemplo. E aí o molusco chega numa região que não é dele, ele não vai ter competição por alimentação e ele vai acabar proliferando, aumentando, aumentando, aumentando e até competindo com outras espécies do lugar e levando-as à extinção, né? Então é um problema grave. Inclusive aqui no Brasil a gente tem esse problema na Bacia do Prata. Eu não sei o nome da espécie, né? Mas que veio da Ásia nesses navios grandes e tomou conta, assim, tomou conta. Hoje em dia ela até tem problemas, por exemplo,
a turbina de hidrelétrica, né? Que tem muito, e aí entope e estraga o mecanismo, né? E além disso, tem espécies venenosas, né? Tanto desses moluscos gastrópodes quanto dos cefalópodes, né? Tem alguns, um, um polvo que ele é muito pequenininho, mas ele é muito lindo, assim. Ele tem umas bolinhas azuis super vivas, ele é lindo, lindo, lindo. E claro que, né, a gente não vê com o olho, a gente quer ver com a mão, né? Mas se você pegar, ele pode te ferroar e matar em poucos minutos, tá bom? E aqui a gente tem uma figura do Gilbert nada, do Campbell, eu acho, falando sobre essa extinção, né? Porque a gente consome muito, a gente consome muito mais do que o planeta consegue se recuperar, né? Então, se a gente ver aqui, ó, os moluscos são o grupo que está em maior risco de extinção. Na verdade, aqui já são espécies extintas, né? Então, várias espécies extintas pela nossa pesca predatória, né? Além disso, tem aquela questão que eu falei do, do aquecimento global, né? Então, essas estruturas calcárias, como os corais, como a concha desses moluscos, eles, com a acidificação da água marinha, essa acidificação ela vai dissolver essa estrutura calcária e vai acabar matando esses animais, né? Então, boa parte dessa extinção, além da pesca predatória e tudo mais, tem também os efeitos antrópicos, né? De aquecimento global, derramamento de contaminantes como petróleo, tá? Bom, então é isso. A gente falou já do filo molusca, agora a gente vai falar do filo artrópodas. Uma água, porque senão eu vou ficar sem voz. Então, o filo artrópodo ele é o mais abundante de todos. Se o molusco com 100 mil espécies já era muito, o filo artrópodo ele tem mais de 1 milhão de espécies. E ele tem uma imensa biodiversidade por duas razões. Pela riqueza, o que isso quer dizer? Tem muitas espécies diferentes, mas também pela abundância, ou seja, para cada espécie tem um número muito grande de indivíduos, né? Uma outra coisa que favorece essa grande abundância, essa grande biodiversidade, é que eles habitam ambiente aquático, ambiente terrestre, ambiente aéreo, sabe? Então, eles têm essa multiplicidade de ambientes que vão favorecer, né, o estabelecimento de diferentes espécies, diferentes grupos, isso pensando evolutivamente, né, no tempo geológico, tá? Lembra que eu falei que o corpo dos moluscos era segmentado? Aliás, ó, tá vendo? O corpo dos moluscos é dividido. O corpo dos artrópodes é segmentado, esse sim, que é essa metameria. Então, ele é metamerizado ou tagmatizado. O que é um tagma? Metâmero eu já falei, que são esses bloquinhos, né? O tagma é um bloquinho com uma função específica, né? Então, por exemplo, a gente tem nos insetos, tagma, cabeça, tórax e abdômen. Nas aracnídeos, a gente tem cefalotórax e abdômen. Isso é um tagma, tá? Então, ele é metamerizado ou tagmatizado. E o exoesqueleto deles é de quitina. Quitina é um polissacarídeo, é um açúcar, tá? É um carboidrato, melhor falando, né? Porque açúcar a gente pensa que a gente põe no café. Então, assim, é um carboidrato. Não confundir com queratina, tá? Queratina é o que faz as unhas, os pelos dos mamíferos, que é uma proteína. Então, lembra, quitina é um carboidrato e queratina é uma proteína, tá bom? A característica central desse filo artrópodo, então, artro é articulação, é dobrável. Poda são pés, patas. Então, a característica deles é terem patas articuladas, tá? E uma outra coisa que esse filo também faz é a muda, ou ecdise, que é trocar esse exoesqueleto, porque diferente de nós, por exemplo, que temos um endoesqueleto, ou seja, o esqueleto é dentro do corpo, e ele vai crescendo conforme o corpo se desenvolve, nos artrópodas é um exoesqueleto. Então,
Ele vai ter esse exoesqueleto, ele vai crescer e ocupar aquilo ali, só que vai chegar uma hora que esse exoesqueleto vai ser pequeno. Então, ele precisa perder esse exoesqueleto para crescer um pouco mais. E, enquanto isso, ele vai sintetizando outro exoesqueleto. E assim ele vai fazendo. Então, é um crescimento em escada. A gente já vai ver mais ou menos como é que isso acontece. E aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Então, aqui a gente tem os crustáceos, a gente tem os insetos, e a gente tem os aracnídeos, tá? O digestório deles é completo, então lembra, boca, intestino, ânus, digestão extracelular. A circulação é aberta, então, do mesmo jeito que os moluscos, você tem um coração que vai bombear aquilo, mas o sangue, o hemolinfa deles, vai sair dos vasos, vai nadar por todo o espaço, né, desse animal, e vai fazer as trocas gasosas, nutrientes, recolher excretas nitrogenadas, né, e voltar para os vasos para ser excretado. E eles são hiponeuros. Lembra que é hiponeuros? Quando o cordão nervoso está na parte ventral do animal. Tá bom? Então tá, aqui a gente tem aquele crescimento em escada que eu falei, ó. Então ele vai crescer muito rápido e vai parar de crescer. Por quê? Porque o exoesqueleto ele está limitando, né? Então é como se você tivesse uma armadura, você não consegue crescer mais que aquilo, né? Ou você tira essa armadura e pega uma armadura maior, no caso deles, faz uma armadura maior, ou você não consegue crescer mais. Então você tem uma parada de crescimento, aí você tem a muda, né? Ou ecdise também, tá? Que é regulada pelo hormônio ecdisona. E aí você faz a muda, você nada, né? O organismo lá. Seja um inseto, seja um aracnídeo, seja um crustáceo, ele vai sair desse exoesqueleto e vai crescer, crescer, crescer. Nisso ele já vai sintetizando outro exoesqueleto. Porque lembra, o exoesqueleto, ele é rígido, né? Então ele protege esse animal, não tem como abrir mão daquilo, né? Então ele vai sintetizando aquilo até que ele endurece de novo. Então, se você for parar para pensar, esse período aqui é o período mais frágil dele, porque ele acabou de fazer a muda, ele está molinho, né? Então, ele ali é o momento mais frágil. Então, por exemplo, no caso de crustáceos, olha, aqui a gente tem um exemplo, né, de um siri, não sei, para mim parece um siri. Eu não sei diferenciar um siri de um caranguejo. Que está com a capinha já solta, né? Então, aqui é uma estrutura mais mole. Ele vai ter que sintetizar outro exoesqueleto maior enquanto ele estiver crescendo ali, tá bom? Mas aí ele vai sintetizando isso vai endurecendo até que chega uma hora que o corpo dele está crescendo, mas o exoesqueleto está limitando. Então ele tem que fazer uma nova muda e assim por diante. Diferente dos outros animais que vão crescendo, crescendo, crescendo até que uma hora parou de crescer, tá bom? Então deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo que a gente está, que eu não consigo ver. Então, mas eu já estou para mais da metade. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de um aracnídeo fazendo a sua ecdise, a sua muda. Ele está saindo desse exoesqueleto como se estivesse saindo, sei lá, de um pijama apertado. Tá vendo? Ele sai daquilo ali e, tipo, estou livre. Só que nesse estágio ele vai estar mais vulnerável, né? Então, ele pode sofrer lesões mais fatais do que quando ele está com aquele exoesqueleto mais rígido, tá bom? A gente tem a classe insecta. Qual que é a característica dos insetos? São 6 pares de patas. Então, se você vê algum bichinho pequenininho e você quiser saber se é inseto, tenta contar lá, 6 pares de patas. E eles podem ter 1 ou 2 pares de asas, tá bom? E também 2 olhos compostos, que são chamados de omatídeos. Tá? Eles fazem a excreção por túbulos de Malpighi e o sistema respiratório deles é através de traqueias. Então, aqui a gente tem um esquema de um inseto, de um gafanhoto, né? Então, aqui, cordão ganglionar nervoso. Hiponeuro, lembra? Está na porção ventral. Aí aqui você tem o coraçãozinho dele, que vai bombear essa hemolinfa por toda a cavidade. Boca, digestivo, do mesmo jeito que os outros que a gente viu até agora. Então,
digestório completo. E aqui a gente tem os túbulos de Malpighi, que são estruturas específicas desses insetos que vão fazer a excreção dos compostos nitrogenados, tá bom? Aí o aparelho bucal deles pode ser variado, pode ser picador, sugador, lambedor, triturador, cortador. Tem vários tipos diferentes dependendo do modo de nutrição desse animal, tá? E o desenvolvimento também pode ser variado, pode ser ametábulo, hemimetábulo ou holometábulo. Então aqui a gente tem diferentes tipos de aparelhos bucais, né? O da abelha, que é lambedor, da borboleta, que na minha opinião é lambedor também, mas né, do pernilongo, que é picador, da mosca, que é sugador, do gafanhoto, que é mastigador. A gente tem da formiga, algumas formigas, que é cortador, né? Então é bem variado. Aqui, mais uma vez, só para repetir, então, lembrando, essas imagens, se vocês quiserem, dá uma pausa, lê tudo que está em cada quadradinho, tá bom? Tudo isso é de livros de biologia do ensino médio. Então, talvez tenha alguma coisa interessante que possa ajudar no dia da prova, tá bom? E aqui a gente tem o metabolismo nada, o desenvolvimento deles, né? Então, a gente tem os ametábolos. O que é ametábolo? A é um prefixo de negação, né? Sem. Então, sem muda, sem equidise. Aliás, eles não têm mudança, né? Eles já nascem com a cara da mãe, basicamente. Eles já nascem como se fosse um pequeno indivíduo adulto, né? Ele só vai crescer. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma traça, que ela vai crescer. O indivíduo jovem, ele já tem a cara do adulto, ele só é pequenininho, ele só é menor, né? Então, ele vai sofrer diferentes mudas, do mesmo jeito que todos os outros, né, artrópodas, mas ele não vai sofrer modificações muito grandes, né? Já no caso dos hemimetábolos, hemi quer dizer metade, né, meio. Então, ele vai surgir como um indivíduo parecido já com o adulto, mas na fase de ninfa, ele vai sofrendo as mudas, só que ele ainda não tem asas. Então, ele só vai adquirir asas quando ele se tornar um adulto. Essa é a diferença. Então, ele se torna um adulto ou imago, tá bom? E a gente tem os holometábolos. Os holometábolos, eles vão emergir do ovo como uma larva, né? Esse ovo ele pode ser posto na água, como o caso do mosquito da dengue, ou ele pode ser posto em uma folha, como joaninhas e borboletas, né? E aí essa larva ela vai sair do ovo e vai se alimentar, se alimentar, se alimentar, se alimentar, até que chega um momento em que ela faz um casulo. Dentro desse casulo, ela faz uma pupação, ela vai se desconstruir inteira por dentro e criar uma criatura nova, que vai ser o indivíduo adulto, né? No caso da borboleta, moscas, e outros insetos também, tá? Só me veio na cabeça esses dois. Então, aqui a gente tem uma comparação do desenvolvimento ametábulo, da traça, né? Dos hemimetábulos, da barata. Só de olhar para isso daqui já me dá arrepio, sabia? Nossa, olha, barata não é para mim. E ainda mais quando voa, né? Nossa, essa bichinha voa, olha. Bom, e aqui a gente tem desenvolvimento holometábulo, tá? Então, você tem uma metamorfose completa. Ela vai, uma larva, vai sofrer uma pupação, vai se desconstruir inteira e se construir de novo, formando um indivíduo adulto, tá bom? E a gente tem a classe crustácea, que eles são um pouco diferentes dos insetos, eles têm cefalotórax e abdômen, então os insetos têm cabeça, tórax e abdômen, o crustáceo ele tem cefalotórax e abdômen, tá? Eles vão ter 5 ou mais pares de patas, então assim, tem alguns que têm 20, 22 pares de patas, tá? E eles vão ter o exoesqueleto de quitina, do mesmo jeito que os insetos, mas ele vai ter um reforço de carbonato de cálcio. Igual quem? Igual os moluscos, né? Então, assim, aí você pensa, então todo mundo que tem cálcio tem carbonato de cálcio? Não. Nos seres humanos é hidroxiapatita, né? A gente tem cálcio nos nossos ossos também, no nosso esqueleto. Só que é em outra forma, tá? É na forma da hidroxiapatita. Então, o crustáceo ele tem exoesqueleto de quitina com carbonato de cálcio, que torna mais rígida, né? Não sei se vocês já quebraram as casquinhas dessas lagosta e coisa e tal.
Eu nunca, porque, né? Nunca comi. Mas ela é mais rígida, ela é mais dura, né? Faz um crack bem violento. E eles têm 2 pares de antena, tá? A respiração deles é branquial e eles têm um sistema digestório, um hepatopâncreas, que é uma estrutura dedicada à produção de enzimas digestivas. E a excreção é por glândulas antenais, ou glândulas verdes. Por que elas chamam antenais? Porque elas estão na região da antena, aqui, tá bom? E elas excretam amônia. Então, ó, diferente da ecdise do escorpião que a gente viu, parecia que estava saindo de um pijama apertado, aqui parece que ele está saindo de uma armadura que está pegando fogo, né? Então, lembra que aqui a estrutura é muito mais rígida, né? Esse exoesqueleto, além de ter quitina, ele também tem carbonato de cálcio. Então, é muito restritivo, né? E ele precisa tirar todos os bracinhos de dentro dessa estrutura. Parece que ele está saindo do negócio pegando fogo. Então, aqui, como eu falei, ó, mais uma vez, hiponeuros, tá? O cordão nervoso está na parte ventral do animal. Coraçãozinho, como chama isso? Os vasos, né? Boca, intestino, ânus, igual os que a gente tem visto até agora. 2 pares de antena. E, vamos ver se aqui a gente tem, aqui a gente tem a evidência do fígado, né? Que é aquele que eu falei que é o hepatopâncreas, que é uma estrutura dedicada à produção de enzimas digestivas. E aqui a gente tem um exemplo, uma imagem da glândula antenal, ou glândula verde. Ela está bem próxima da antena. Então é quase, sei lá, como se fosse a gente fazendo xixi por sei lá, um cantinho aqui perto da orelha, sabe? Eles excretam a amônia, né, o composto nitrogenado deles nessa região. Para eles não faz diferença, porque eles estão na água, né? Mas é interessante você pensar na localização, assim, porque a gente costuma achar que todos seguem o mesmo plano de organização próximo do nosso, né? E na verdade não, a natureza é muito variada, é muito interessante. Bom, vamos lá. Opa! Aí a gente tem a classe aracnida, que é... Eles têm 4 pares de patas e 1 par de palpos. Então aí você fala assim, nossa, Adam, mas então eu não sei contar. Porque, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pares. Na verdade, não. São 4 pares de patas e 1 par de palpos. Né? Então aqui a gente tem os pedipalpos. Aqui a gente tem ó, o pedipalpo desenvolvido, que para o escorpião tem forma de garrinha. No ácaro, a gente também tem um pedipalpo pequenininho, que eles têm mais a função de alimentação, né? As patas de locomoção. E, além disso, a gente tem as quelíceras, que nas aranhas costuma ter glândula de veneno, né? Mas nos escorpiões e nos ácaros a gente também tem essas quelíceras, né? E eles compõem 3 ordens. São a ordem Arane, das aranhas, Scorpionida, dos escorpiões, e Ácare, dos ácaros. Tá? Então, eles são divididos do mesmo jeito que os crustáceos em cefalotórax e abdômen, e eles são ápteros, ou seja, eles não têm asas, tá bom? Então, além dos 4 pares de patas, eles têm 1 par de palpos e 1 par de quelíceras. A circulação é aberta, então lembra que eu falei? A hemolinfa circula por toda a cavidade, e o corante, o pigmento respiratório é a hemocianina. A respiração deles é por pulmão foliáceo, já vou mostrar. E a excreção é por glândulas coxais, tá? Glândulas coxais fica na coxa. Então, ó, a gente tem aqui um corte de uma aranha, né? E a gente tem aqui, ó, os pulmões foliáceos, que é o que faz as trocas gasosas com o ambiente, tá? Então, se você olhar aqui, ó, cordão nervoso hiponeuro, ou seja, é ventral, tá? Eles têm vários pares de olhos. E aqui a estrutura básica deles, né? Então, boca, intestino, ânus. A gente tem algumas estruturas na aranha que são diferentes. Por exemplo, as fiandeiras, que é o que faz a teia de aranha, né? E é muito legal, assim, é muito... Não sei, a natureza é muito bonita, né? É muito legal o jeito que elas fazem, assim. E teve um estudo que colocava essas aranhas em diferentes situações de exposição à droga, sabe? Que tem efeito nervoso.
e aí como que fica a teia que elas faziam. E mudava, é muito interessante, assim, muito legal. Então aqui a gente tem mais uma vez um corte de uma aranha. Aqui a gente tem, ó, as glândulas coxais, que são que fazem a excreção dos compostos nitrogenados, tá? Então aqui pulmão foliáceo, que faz a troca com o ambiente, e as glândulas sericígenas, que fazem a teia da aranha, tá? E aqui é a fiandeira, próximo do ânus, tá bom? Então, quando você vê a aranha, ela tá pendurada pela bundinha, não tá? É essa, se ela estiver solta, né? Ela vai estar pendurada pela bundinha, que é nessa região aqui, onde ela solta essa estrutura, que é uma estrutura super resistente. Comparam até com a resistência do aço. Bem interessante. Bom, aqui a gente tem um zoom dessa estrutura desse pulmão foliáceo, e aqui a gente tem uma microscopia eletrônica, que vai dar um aumento assim, absurdo para a estrutura, e a gente consegue ver com detalhe, ó, como se fossem, sei lá, me lembra um pouco favo de mel, sabe? Parece, sabe o quê? Aquele, eu não sei, eu acho que é o nome, acho que é carburador que chama, não é? Não tenho certeza, eu não sei. Aqueles filtros que tem de ar, sabe, dentro do carro, eu nem sei para que funciona aquilo direito, mas me lembrou agora. Esses radiador, eu acho também. Acho que é radiador que eu quero falar. Que ele tem essa estrutura que passa o ar para esfriar alguma coisa, que eu não sei o que é. Bom, ainda bem que eu dou aula de biologia, não de mecânica, né? Mas então aqui a gente tem uma microscopia eletrônica mostrando essa estrutura desses pulmões foliáceos, tá bom? Então, foliáceos que parecem folhas mesmo, né? Parece até... Se você vê um corte de papelão, assim, o papelão ele é parecido desse jeito, assim, com ar entre uma folha e outra. E aqui a gente tem uma microscopia eletrônica da fiandeira, da estrutura que faz... Ó, aqui a gente tem várias fibrinhas que vão se juntar para formar teia de aranha. Bem legal, né? Aqui a gente tem a imagem dos diferentes animais das classes, né? Aranha, Escorpionida e Ácare. E um quadro comparativo dos artrópodos, né? A gente tem aqui também os quilópodes e os diplópodes, que eles não são muito expressivos, né? Que são aquele piolho de cobra e a lacraia, mas assim, eles não são muito expressivos, então por isso eu não abordei nessa aula, tá? A gente tem algumas características e aí vocês podem dar uma olhada para ver as características que diferem entre uns e outros, dentro dos artrópodes, tá bom? Então, aqui a gente tem mais uma árvore filogenética mostrando, né? Então, se vocês quiserem pausar o vídeo, tirar um print, né? Vai ter. Então, assim, ó, a gente tem o protista ancestral aqui, o animal ancestral, e aí a gente tem a multicelularidade, desenvolvimento embrionário. E aí, lembra que a esponja ela não tem tecidos, ela não sofre gastrulação. Então, antes desse organismo desenvolver gastrulação, ele se especializou e está aí até hoje. Aí, a partir daqui, a gente tem animais que fazem gastrulação. E assim por diante, tá bom? Então, isso daqui, essas árvores filogenéticas, elas trazem muita informação, é muito relevante, mas às vezes é um pouquinho difícil de entender. Então, qualquer coisa, fala na monitoria, manda mensagem para os monitores, eles vão poder te ajudar. E, em último caso, eu também vou poder ajudar, tá? Se vocês quiserem, ó, entra no meu Insta, Adam Sklodowska, e me manda mensagem, tá bom? Eu vou responder com o maior prazer. Então, por essa aula é isso. Nos vemos na próxima para falar dos cordados e equinodermos. Beleza? Até mais.